Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Arete Jus. Está começando a Lei número 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa Idosa. Galera, nós deixaremos duas versões, uma dividida em novos episódios e outra completa, sem cortes. Galera, mas antes de começarmos, você já sabe daquela nossa formalidade de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios, compartilhar com seus melhores amigos e deixar um comentário aí, gente. Já ajuda muito o nosso canal. Vamos lá? Livro 1, parte geral. Título 1, Disposições preliminares. Capítulo 1, Disposições gerais. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: inciso 1, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; inciso 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; inciso 3, a limitação no desempenho de atividades; e, inciso 4, a restrição de participação. Parágrafo 2º. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se: inciso 1, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Inciso 3. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inciso 4. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificada em: alínea A, barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. A linha B, barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. A linha C, barreiras nos transportes, as existentes
as existentes nos sistemas e meios de transportes. A linha D, barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. A linha E, barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. A linha F, barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Inciso 5, comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Inciso 6. Adaptações razoáveis. Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Inciso 7. Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 8. Mobiliário urbano. Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 9. Pessoa com mobilidade reduzida. É aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motor ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Inciso 10. Residências inclusivas. Unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com o apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Inciso 11. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Inciso 12. Atendente pessoal. Pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Inciso 13. Profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária,
em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Inciso 14. Acompanhante. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Capítulo 2 da Igualdade e da Não Discriminação. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança ou adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: inciso 1, casar-se e constituir união estável; inciso 2, exercer direitos sexuais e reprodutivos; inciso 3, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; inciso 4, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; inciso 5, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e, inciso 6, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei número 13.146, que trata sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e bons estudos. Um forte abraço. Tchau!